dia que amanhece, um presente Deus nos dá. A chance de sermos melhor, nova história a começar. Se há dias mais difíceis e a vontade é desistir, a oração renova a fé, eu escolho resistir. A esperança jamais morrerá. Sou artista com fé e emoção, com as cores da vida eu pintei um enorme coração. Vamos dar as mãos, a gente tem muita esperança. Sarau paulistano, sarau da inclusão, espelho da perseverança. Vamos dar as mãos, mostrar a nossa amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo do Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Eu sou Beth Lima, apresentadora do programa Sarau Paulistano, que vai ao ar todos os domingos, às 5h30 da tarde, pela TV Guarulhos. E enquanto estamos aí nessa pandemia, não dá para fazer entrevistas presenciais, a gente vai fazendo lives aqui, entrevistando artistas, entrevistando personalidades, trazendo para vocês cultura, arte, informação, entretenimento e assim seguindo a nossa vida e o nosso caminho. Este daqui é o nosso logo, que vocês podem acessar no YouTube, Sarau Paulistano, e assistir a todos os nossos programas, todas as nossas lives e também alguns eventos que o Sarau Paulistano já fez. E essa música que eu acabei de colocar aqui é exatamente o hino do Sarau Paulistano, que vocês também podem encontrar lá no YouTube. Podem encontrar também aqui no IGTV do Instagram. E a Associação Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo e filosofia tirar do anonimato pessoas que tenham algum talento, sejam pessoas com ou sem deficiência, e ajudá-las a viver e sobreviver da sua arte com geração de rendas, ou seja, colocando elas no caminho do empreendedorismo. Bom, quem já está acostumado a assistir nossas lives aqui, os nossos internautas, sabem que eu sempre começo os nossos bate-papos com uma música que tenha a ver com o nosso convidado ou com aquilo que a gente vai estar apresentando. E hoje eu coloquei o hino do Sarau Paulistano por quê? Porque o nosso hino, ele fala de amor, de esperança, fala de artistas, de arte, de cultura, de persistência, né, de resiliência. E não existe nada melhor no mundo do que a gente ter os nossos amigos, ter com quem contar, ter pessoas que nos deem as mãos para a gente conseguir fazer uma caminhada longa e da melhor forma possível. E essa pessoa que eu estou trazendo hoje aqui, ele é um dos fundadores do Sarau Paulistano, ou melhor, um dos fundadores da Associação Sarau Paulistano, porque o projeto Sarau Paulistano foi idealizado pela Vilma Proença, mas de projeto ele passou a ser uma associação. E a associação, ela precisa de ter os seus fundamentos, os seus estatutos, seu estatuto. E nós temos 4 pessoas que ajudaram a fazer esse estatuto da Associação Sarau Paulistano. Uma dessas pessoas sou eu, Beth Lima. Também tem o Edson Lima, que apesar de sobrenome ele não é meu parente, pelo menos consanguíneo, né? Também o Dr. Carlos Campos e talvez um dos pilares mais fortes desse estatuto é o Dr. Leandro Jimenez, que é advogado. E eu vou conversar com ele hoje aqui e eu vou deixar ele se apresentar para vocês, porque ele não é somente advogado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer em te receber aqui no nosso bate-papo do Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura.
É uma satisfação, viu, Beth, estar com você aqui, falando um pouquinho sobre o sarau, falar muitas coisas importantes, né, nessa Com live. certeza. Queria te agradecer. É uma satisfação estar com você aqui falando. A gente vem buscando sempre fomentar a cultura, né, a arte e a cultura na cidade de São Paulo. Eu queria, primeiramente, te agradecer a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre cultura e arte, né? Estou vendo até que um amigo aqui, o Rubens Moraes, entrou na live. É, nós já temos alguns internautas aqui com a gente já, né? Temos Muito o obrigado. Rubens, temos o Nido Meirelles, grande amigo, a Aninha Fabião, Regina Marques, e daqui a pouquinho, com certeza, teremos aqui Vilma Proença. Daqui a pouco ela chega por aqui também. Ah, nós temos também a Rutineia da CB Tour, que amanhã terei uma live com ela também aqui para falar um pouquinho para a gente do trabalho dela. Mas assim, doutor Leandro, você não é somente um dos fundadores da Associação Sarau Paulistano. Você também é um dos padrinhos, né? Você é o padrinho da nossa moda inclusiva sustentável, ela é dirigida pela Lúcia Fabro e a Vita Soares, que é uma das pessoas que confeccionam as roupas, e é juntamente com a madrinha Carmen Rousseff, né? Então, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre todos esses assuntos, desde a moda sustentável, da nossa associação, e também eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas possam saber tudo aquilo que você faz aí. Vamos lá, então. Deixa eu me apresentar aqui, então. Meu nome é Leandro Gimenez, Leandro Albuquerque Gimenez, né? Meu nome completo. Eu tenho 48 anos e a minha formação é na área de direito. Trabalho e estou na vida pública há aproximadamente há 30 anos. E sou morador aqui da região da Zona Norte da cidade de São Paulo. E a gente tem um carinho muito especial em cima da nossa conversa aqui hoje sobre a arte e a cultura, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre arte e cultura na cidade de São Paulo. É um tema extremamente importante. Obviamente, a gente tem vários outros segmentos importantes, mas arte e cultura a gente precisa falar um pouquinho aí, falar. Inclusive, o próprio Rubens de Moraes está pedindo aqui para a gente falar um pouquinho. O Rubens de Moraes, ele é como eu falei inicialmente, ele é da fábrica de cultura aqui da região da Cachoeirinha, né? Tem um trabalho fantástico. Conseguiu, inclusive, com muito esforço, conseguir um circo escola dentro do equipamento, né? Ele tem várias atividades, ele tem desde música, dança. Agora ele colocou circo, tem vários projetos lá muito interessantes. Quem quiser, procure a Fábrica de Cultura aí. Mas vamos direcionar a nossa conversa aqui, Beth. Vamos lá. Eu conheço o Rubens, conheço lá um pouquinho lá também, a Fábrica de Cultura, né? Já faz um tempinho já que eu fui lá, mas conheço, né? Seja muito bem-vindo aqui também, Rubens. E, doutor Leandro, você tem um trabalho dentro da Câmara Municipal de São Paulo, certo? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência de vida pública e um pouquinho do legislativo, da Câmara também. E depois a gente entra na conversa aqui do sarau mesmo, dos nossos trabalhos. Acho muito bom e oportuno a gente falar um pouquinho sobre o legislativo municipal, né? Porque o quanto é importante a Câmara, né, na vida das pessoas. Um parlamentar, um vereador, ele tem a maioria dos serviços públicos na cidade inerentes ao trabalho fiscalizador do Poder Legislativo, que é um vereador, né? O Executivo executa e o vereador fiscaliza, né? E eu estou há praticamente 30 anos, né? Alguns dizem que eu nasci na Câmara, mas nasceu, eu não sei, mas que mora lá, mora, viu? com certeza. Tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu comecei, na verdade, Beth, eu comecei trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
e recebi um convite para trabalhar como diretor do IPESP, Instituto da Previdência do Estado de São Paulo, né, onde eu fiquei durante 1 ano e meio como diretor do Instituto da Previdência do Estado de São Paulo, né, depois eu fui trabalhar na Câmara. Aí, durante esses 30 anos que eu falo, 30 anos de Câmara, né? Certo. 30 anos de Câmara. Então, a gente adquiriu uma certa experiência, não só de legislativo, mas como na forma de gestão pública, né? Eu me aperfeiçoei não só na área constitucional, mas também na área de gestão pública, que é muito importante para você entender. E também na área de orçamento, que complementam um ao outro, né? Porque dentro do legislativo, a gente, além obviamente que os parlamentares, eles têm a parte deles onde eles aprovam projetos, propostas do executivo, e onde eles apresentam propostas também, né? Que são inerentes aos interesses da cidade de São Paulo. E muitas vezes a gente, nossa lei orgânica do município, ela tem umas limitações, né, para que nós apresentemos alguns projetos de lei, porque ela cai no vício de iniciativa, né? Aí vereadores apresentam propostas de lei onde muitas vezes quem pode apresentar é o executivo. Por exemplo, eu quero fazer lá, mexer na fábrica, na casa de cultura. De repente, eu quero mudar a organização daquela casa de cultura. Isso não é iniciativa de vereador, isso já é iniciativa do executivo, porque interfere no funcionalismo, interfere em despesas, enfim, ela tem uma série de coisas que ela vai não ser de iniciativa de vereadores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes as pessoas... o vereador só faz projeto de lei de denominação de rua, né? É uma das prerrogativas. Denominar via pública também faz parte inerente do poder legislativo, né? Mas a gente tem um papel muito importante lá dentro da Casa Legislativa Municipal, onde a gente aprova o orçamento público, né? Porque é uma peça, a gente considera uma das melhores, uma das peças mais importantes do legislativo, né? Onde a gente vai decidir para onde vai os recursos públicos. Chega a peça orçamentária na Câmara Municipal de São Paulo, aí os vereadores, existem as comissões de legalidade, né, e as comissões de mérito, onde a gente vai analisar para onde vai mandar o dinheiro, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de arte e cultura aqui, a gente também sabe que a Secretaria de Cultura ela vai ter um orçamento, né? Ela tem um X orçamento, mas muitas vezes ela não é suficiente, porque o recurso ela também conta com funcionalismo, né? Então, o recurso, às vezes, tem 50 milhões, mas 50 milhões é suficiente. Você tem a folha de pagamento, você tem o manutenção, você tem uma série de coisas que as despesas são inerentes àquela secretaria. Então, às vezes ela não é suficiente. Mas por isso que é importante o papel do vereador, nesse momento, para que ele analise a peça orçamentária, para que a gente possa destinar o valor suficiente para que fomente a cultura, né? É importante falar de cultura nesse momento, né? Que a gente estava falando aqui. Assim, doutor Leandro, me tira uma curiosidade aqui. Por exemplo, quando vai se tomar essas decisões de quanto vai se gastar em cada lugar, há uma conversa entre os vereadores, ou cada vereador conversa com a sua equipe para ver o que é melhor e depois eles discutem? Como que é? Tem um consenso assim entre todo mundo, ou cada um dá a sua opinião e faz uma votação? Então, quando ela vem do executivo, quando ela chega no legislativo, ela já vem com uma peça, ela já vem pronta, né? E os vereadores analisam com a sua... Tá, entendi. Não são eles que vão dizer o valor, eles recebem isso já analisado, e aí eles vão dizer se concordam ou não, é isso? Eles concordam não, o valor já vem também, o valor já vem estipulado, e aí os vereadores vão decidir, dependendo dos projetos que tem dentro da secretaria, se são suficientes para que aquela proposta seja aprovada, entendeu? Não, eu preciso de mais recursos aqui, né? Então a gente tem uma dotação, a dotação
é um número que aonde vai esse recurso e para que tipo de finalidade que ela, qual o tipo de objeto, qual o tipo de, entendeu? O tipo de atividade. Ela vem, tecnicamente analisam, né? Ver qual é se é suficiente para os projetos que estão lá. Às vezes o próprio vereador ele criou uma dotação, né? Na lei de diretrizes orçamentárias, que é no meio do ano, a gente analisa no mês de junho a julho, maio, junho, a gente cria a dotação e no final do ano a gente manda o recurso. Então você cria a dotação no meio do ano e no final do ano a gente manda os recursos. De repente o vereador fez lá nas diretrizes orçamentárias, criou uma dotação para um projeto que ele acha extremamente importante para a cultura, aí ele deixa lá a dotaçãozinha dele, lá fica 000, mas existe a dotação. Aí ele precisa suplementar esse recurso para que chegue a verba para esse projeto. E assim, como que é feito a escolha da porcentagem para cada setor? Por exemplo, se a educação vai receber um valor maior do que a cultura, ou a cultura vai receber um valor maior do que os serviços que tem pela cidade, como que isso também é definido? É em função também dos projetos e dos valores dos projetos? A gente tem na nossa lei orgânica, né, ela já tem a porcentagem de cada área, né? Por exemplo, se você falar saúde, educação e cultura, ela tem um valor mínimo, né? Porque a gente não pode esquecer a saúde, ela tem que ser mantida, a educação também, né? Ela tem estipulado 30%, dependendo de cada secretaria, mas você não pode diminuir. Diminuir você não pode, você pode aumentar. Entendi, certo. Entendeu? Então, depende de cada projeto, você pode aumentar um pouquinho mais. Entendeu? Por exemplo, nós temos, além das secretarias, o rol de secretarias, Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, né? Nós temos as subprefeituras também, que dentro de cada subprefeitura também tem essas áreas de educação, de cultura, entendeu? Então a gente tem que se preocupar. Se não chegar na secretaria, também a gente se preocupar se chegar na subprefeitura local. Deu para entender? Enfim, é assim uma responsabilidade, né? Porque está se lidando com dinheiro público e, além disso, está se lidando com vidas, né? Com o que vai para cada lugar é muito importante para saber como vai se lidar com aquela coisa, o que vai trazer de benefício, quais os setores que vão ser mais destacados, né? Porque tanto na educação como na saúde tem altos e baixos, né? Sim, sim. É sempre importante a gente se atentar em questões, porque quando a gente fala, principalmente de cultura, fala de educação, fala de saúde, tem que ter muito cuidado, porque são muitos projetos, são muitas propostas que são analisadas dentro da peça orçamentária, porém, muitas delas ultrapassam, extrapolam, né, os seus limites. Certo. Porque uma válvula ali, a gente tem que ter um limite para cada área. Então, normalmente não adianta você querer jogar tudo para uma área só, quero jogar todo o recurso para a área da saúde. Não, a saúde precisa, mas aí você tem que saber dividir os recursos, né? Então, isso é muito importante, é uma peça extremamente importante quando nós falamos sobre a questão aqui de cultura, né, no nosso tema hoje da nossa conversa. É muito importante a gente se atentar a novos projetos, né? Estar fomentando sempre, apoiando, de alguma maneira. Por exemplo, quando nós fazemos algum evento na região, por exemplo, a região oeste, onde o vereador Claudinho tem maior atuação, quando a gente faz algum evento, vamos colocar aqui um exemplo do aniversário do bairro, né? Então, a gente normalmente destina esse recurso para os artistas da região. Certo. Porque a região ali é muito importante que sejam reconhecidos, né? A oportunidade, não que seja só eles, mas a gente
prioriza, normalmente a gente tem muito cuidado nesse sentido, principalmente o vereador Claudino. Ele é muito... ele tem um trabalho muito direcionado, uma região muito... ele sempre defendeu o voto distrital, então ele defende ali o bairro, que ele acha que... ali não, ele faz a zeladoria do bairro para que sempre tenha suporte suficiente, ele como representante dos eleitores daquela região, não sejam esquecidos. Então, a gente sempre está fomentando ali aquele pedaço, né? Então, é um trabalho que ele... Assim acontece com as outras regiões, que também sempre vão ter algum vereador que vai estar olhando mais por aquele bairro, né? Isso faz parte até da questão da política, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar aqui que nós estamos no nosso bate-papo do Sarau Paulistano, porque já entrou muita gente aqui, que já chegou, né? Ó, Marcelo, vamos ver aqui, Lígia, a Vilma já está aqui com a gente também, Isaltino, o Wellington, o Paulo Sérgio Fernandes, Camilo, Franklin, Sônia, uau! Hoje a nossa lista aqui tá Isabel, Carlos, temos um time de internautas aqui nos prestigiando, né? Mas agora então vamos falar um pouquinho de Sarau Paulistano? Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha aqui para fazer que está coçando aqui, ó. A Vilma, ela sempre conta a história dela de quando ela chegou na Reatec e ela conheceu o Vareta, né, que é o palhaço Vareta, que foi assim uma das primeiras pessoas que ajudou a colocar um tijolinho ali no Sarau Paulistano para edificação. E aí ela fala que depois ela foi até a Câmara Municipal. Ela fala que ela foi lá fazer, mas ela fala que foi lá, né? E ela chegou lá no seu gabinete e ela nem sabia que era seu, porque ela não te conhecia, não conhecia de nome nem nada. E ela conversou com você e falou que ela queria fazer um evento, né? Que seria o primeiro evento do projeto Sarau Paulistano. E eu queria saber assim, o que foi que você pensou nessa hora? De onde apareceu essa maluquinha aqui? O que você pensou nessa hora e qual foi assim a tua reação a essa fala dela? Parece que quando eu recebi ela no meu gabinete, né, ela havia parece que uma luz que entrou no gabinete no momento, né? Foi amor à primeira vista, né, com a Vilma. Ela entrou no gabinete, a gente começou a conversar, ela explicou um pouquinho do projeto dela, e na hora eu já abracei o projeto. Eu falei, precisamos crescer esse projeto, né? Ela falou, não, mas por quê? Como é que a gente vai crescer com o projeto? Eu falei, nós precisamos montar, vamos fazer uma entidade para você ser... Porque ela contou toda a história dela, do trabalho que ela fez, ela realizou. Nós ficamos horas conversando. E eu falei, não, eu vou te ajudar, eu vou me colocar à tua disposição e a gente vai criar um projeto assim para muitos anos, né? A gente vai deixar uma marquinha lá do trabalho que você vai fazer, porque se você não criar essa personalidade jurídica, que é através de uma entidade, isso vai passar e ninguém não vai ter registro de tudo isso que você está fazendo. Aí nós falamos bastante, né? Aí ela falou, contou a história toda, aí a gente falou, vamos colocar isso no papel, vamos começar a partir de hoje. Aí nós fizemos o primeiro projeto dentro da Câmara, fizemos uma reunião, fizemos algumas homenagens, e assim foi crescendo o Sarau. Eu, desde o primeiro momento, quando ela contou o projeto dela, eu gosto de sempre frisar o meu carinho a essas entidades que tratam com pessoas com deficiência, né? Hoje eu trabalho não só também com autismo, né? Que é o Fernando Giovanelli, que é lá da Brasilândia, que é um dos grandes projetos que a gente abraçou. Tem a Wanda do NAB, que tem trabalho com crianças com deficiência. Então, na hora eu já comecei, poxa vida, é um projeto que eu gosto de fazer, né? Então eu falei, não, a gente não pode parar por aqui, nós temos que fazer um projeto para muitos anos. Então aí a gente começou a dar os primeiros passos, né? Aí nós criamos o estatuto, registramos,
E assim a gente começou a ganhar forma, né? Pena que agora na pandemia nós tivemos que dar uma parada na agenda, né? Eu Sim. imagino a ansiedade, É, mas a única coisa que consola a gente é saber que não é só com a gente que está acontecendo isso. Estamos todos no mesmo mar, cada um no seu barco, né? Mas estamos aí rumando, acredito que para uma melhora e assim, acho que ainda não podemos dizer que vencemos, mas acho que nós estamos no caminho, né? Ô, e uma doutor Leandro, ah, qual é a importância de um estatuto dentro de uma associação ou de uma ONG, de um lugar onde que vai lidar com tantas pessoas, principalmente pessoas com deficiência? Qual a importância do estatuto? a importância é de suma importância, né? Porque o estatuto ela dá a personalidade jurídica onde a gente vai conseguir buscar parcerias, né? A gente consegue, se você não tem essa figura de personalidade jurídica, você não consegue buscar parcerias. Então, por exemplo, você quiser um convênio com a prefeitura, um convênio com o governo do estado, ou até alguma empresa privada que precisa fazer doação, ela só faz para pessoa jurídica. Ela não poderia fazer para uma pessoa física, entendeu? Então, a importância de ter um estatuto, de ter um CNPJ, é muito importante, porque amanhã depois você começa a ter formas de você conseguir ajudar a fomentar, porque se você não tiver esse apoio com o CNPJ, eles não vão apoiar vocês, porque, já, por exemplo, não consegue parcerias, não consegue apoio, você vai ter muitas dificuldades para você conseguir. É como uma empresa que o proprietário vai lá buscar um apoio de um banco, querendo um financiamento para alguma coisa, para crescer a sua empresa, e ele chega lá, o gerente fala, qual que é seu CNPJ? Ele fala, não, eu não tenho CNPJ. Aí o gerente vai falar, então você não tem uma empresa. Não é? É mais ou menos isso, né? Porque sem o CNPJ a gente não consegue crescer, né? Não consegue caminhar para frente, né? E aqui, inclusive, o Rubens Moraes está falando sobre a formalização dos documentos de identidade, né? Normalmente a gente faz uma composição, né? Para algumas pessoas que não sabem como funciona, você tem uma diretoria, né? Cria-se uma diretoria que a gente, para o bom funcionamento daquela entidade, a gente vai lá, coloca o nome da entidade, o endereço e quais são as finalidades dessa entidade, né? Às vezes a Certo. entidade ela tem uma finalidade, né? De tratar de coisas de habitação, a outra de cultura, educação. Então, o estatuto, a gente tem hoje o marco regulatório, que é uma lei federal. Se a gente não se adequar também, você não consegue receber recursos do governo. Então, tem que estar muito certinho, junto com o Código Civil, né? Atendendo os requisitos do Código Civil, além do marco regulatório, que hoje para você ter parcerias. Então é muito importante. Aí você monta essa diretoria, onde você tem um presidente, vice-presidente, tem o tesoureiro, tem o secretário, entendeu? Você tem um conselho fiscal também, que é muito importante, para você montar, para poder fazer com que essa entidade possa seguir. Todas as engrenagens juntas, funcionando bonitinho e tocando o barco para frente, né? Bom, como eu falei no começo, você é padrinho, junto com a Carmen Rousseff, da moda inclusiva sustentável do Sarau Paulistano, encabeçada pela Lúcia Fabro e a Vita Soares. Nós fizemos, inclusive, desenvolvemos uma grife com essa moda sustentável chamada Flor do Lixo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância da sustentabilidade, não só para a moda inclusiva, mas como um todo, assim, para uma cidade. É muito importante esse tema, você abordou. Um dos projetos de lei que foi da nossa autoria, a gente pensou na sustentabilidade, deixar bem claro isso. Por quê? Quando nós, sabe aquelas sacolas plásticas que tem nos supermercados, né? Sim. Elas levam 100 anos para se decompor. E nós tivemos que fazer uma correção, né? Pensando, né?
área, né, de sustentabilidade, o projeto foi de criação nossa, do vereador Claudinho, eu que redigi, a gente fez o projeto de lei para que a gente fizesse a substituição das sacolas biodegradáveis, né? Que ela tem uma decomposição menor, que ela é mais fácil de... Então, seguindo essa linha, a gente vê a importância, que aí o projeto do Claudinho, o governo precisava de um projeto para que fosse aprovado com mais urgência, e a gente aproveitou o projeto do vereador, onde os demais vereadores fizeram parte da coautoria do projeto do vereador Claudinho. Olha que legal. Aí uns falam hoje, o povo, as pessoas nunca estão satisfeitas. Mas aí a partir de agora começou a cobrar a sacolinha. Mas desde então, a sacolinha já estava embutida nos valores das mercadorias, né? Das mercadorias, sim. Aí o segmento aproveitou a oportunidade, como não tinha estoque, agora vamos cobrar. Aí já foi uma outra questão, mas a nossa preocupação foi com relação à sustentabilidade. E aí, quando você fala do projeto de vocês, falar sobre os desfiles que vocês fazem, que é maravilhosos, né? Com aqueles vestidos com embalagens, todo preocupados com essa questão, eu acho muito importante a gente chamar a atenção nesse momento, porque nós temos que saber o quanto é importante o sistema as pessoas precisam saber que a natureza é importante para a nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente fala dessas questões, a gente tem que ter muito cuidado, né? Vamos falar sobre as questões de decomposição de produtos, né? A gente tem milhares de projetos na Câmara que tratam disso. Mas é muito importante a gente abordar. Por quê? Porque quando vocês fazem, como o Sarau Paulistano fez, acho que foram 3 edições, ou estou enganado, foi mais de 3? Nós fizemos um grande desfile, que foi lá na MPM, né, na Associação das Mulheres para a Paz Mundial, que foi em comemoração ao primeiro ano do programa Sarau Paulistano na TV Guarulhos, né? Esse foi o maior, acho que foi o primeiro e o maior. Depois a gente fez um na Câmara, a gente já apresentou no restaurante Como Assim, que é lá na Rua Augusta, que é um restaurante onde trabalham com pessoas com síndrome de Down, né? E já fizemos acho que na Sabesp foi artesanato. Olha, a gente já fez tantos, porque assim, alguns são mais pequenos, a gente leva menos modelos, né? E outros a gente leva uma quantidade maior. Então a gente está sempre caminhando por aí, assim, com esse desfile. E lembrando, para quem não conhece, esses desfiles, eles estão também no nosso YouTube, que é lá, acessa Sarau Paulistano, acessa o nosso logo e vai assistir esses desfiles lá. E lembrando também, assim, que o Sarau Paulistano não faz diferença, não segue padrões de beleza para que as pessoas possam desfilar essas roupas feitas com materiais que normalmente a gente joga no lixo. Então, o que a gente faz é retardar a chegada desses materiais até a natureza. Então, não tem padrão de beleza, não. Pode ser a pessoa mais cheinha, mais magrinha, mais alta, mais baixa, que usa óculos, que não usa, que é loirinha, que é moreninha. E as pessoas se sentem felizes por estar desfilando numa passarela sem precisar ser julgada pelo seu padrão de beleza, né? Isso é maravilhoso. Eu lembro de alguns vestidos que ela tinha embalagens de bombom, de ração para gato, embalagem de pão de forma, lacre de latinha de refrigerante. E o fantástico é que tanto a Vita como a Lúcia, porque assim, a Lúcia, ela é mais aquela que vai fazer o direcionamento de passarela, porque a Lúcia, ela é certificada em passarela, né, em estudo de passarela. Então, mas ela também tem as ideias de como fazer as roupas, enfeites, adereços, mas quem confecciona mais é a Vita.
E aí eu acho incrível que elas pegam aquele material e também enfeitam chapéu, faz pulseira, faz colar, né? E isso é uma coisa assim maravilhosa, né? Então, encanta. Quem assiste realmente fica encantado. Sabe uma das coisas que me emocionou o último aniversário do Sarau Paulistano? Eu fiquei muito emocionado num corpo de balé de pessoas com deficiência visual. Primeira vez na minha vida que eu vi um balé de pessoas com deficiência visual. Aquilo para mim não tem, olha, não tem preço que pague aquele momento que a gente presenciou da apresentação daquelas meninas. Olha, eu tenho guardado. Então, ali o que que aconteceu? Como a gente sempre, como nós temos os nossos artistas que estão dentro do Sarau Paulistano, que são pessoas com ou sem deficiência e que têm algum talento, tanto para cantoria, para dança, para o artesanato. Então, todos os nossos eventos a gente apresenta os nossos artistas. Mas ali naquele aniversário foi do ano passado. Inclusive, esse ano a gente não pode fazer, né? Porque já fizemos aniversário agora em junho, aniversário da associação. O aniversário do projeto é em janeiro. E o da associação é em junho. Me parece que é dia 25 de junho. E aí, o ano passado, eu falei, bom, o que, que nós vamos trazer esse ano, né, Vilma? O que, que nós vamos fazer? Então, eu falei, por que não pegar e não trazer o talento que tenha em outras associações que trabalhem também com pessoas com deficiência? E aí foi aonde que eu fui buscar, né, como diretora de eventos da Associação Sarau Paulistano, eu fui buscar as outras associações, fui fazendo os convites, e aí nós trouxemos a Colmeia, que trouxe pessoas da terceira idade, pessoas com deficiência, que tem um coral, cantaram lá É Preciso Saber Viver. Aí trouxe também aquele pessoal, acho que é da Indonésia, parece, não lembro qual país, também foi maravilhoso, um corpo de balé de dança, né? Mais dança, assim, dança regional. E eu convidei a Fernanda Bianchini para trazer o balé de cegos, né? Como é chamado lá. E eu já conhecia, já vi muitas apresentações deles, e assim, mas me surpreendeu porque elas dançaram com aquelas asas, como se fossem anjos, com LEDs, né? Então, assim, e elas não enxergam realmente nada. É, Foi, assim, maravilhoso, né? foi lindo. Maravilhoso. A sincronia delas, elas não enxergam, elas faziam o mesmo movimento. Elas não tinham, eu não escutei nada que pudesse entender quais os movimentos, como elas tinham tanta perfeição ali. Aqui tinha que ser o mundo inteiro, aquela coisa mais linda. As pessoas precisam tem que gravar isso e divulgar bastante, é muito importante. Ouviu, meu? E eu fiquei sabendo que agora, durante a pandemia, elas foram convidadas para ir dançar lá. Durante a pandemia, não, um pouco antes de entrar, né, de surtar aí o coronavírus, elas foram para, acho que para a Inglaterra, fazer parte de uma mostra de balé lá na Inglaterra, um festival, né? E eu lembro que a Fernanda Bianchini colocou no Facebook as fotos e vídeos. Assim, a coisa mais linda, são maravilhosas. Elas viajam o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Realmente impressiona, né? Assim como impressiona os nossos cantores também, a Luma Sanches, a Vitória Lin. E o que eu acho mais incrível é que algumas pessoas, no dia do aniversário da Cacau, a gente, antes de entrar a pandemia, a gente estava se encontrando num karaokê, né? Virava e mexia, a gente estava lá. E no dia do aniversário da Cacau, que faz parceria com o Caju, são esposos, né, marido e mulher, fazendo dupla de palhaço, ela fez o aniversário dela e a Luma Sanches estava lá com a gente. E aí ela foi cantar, ela é cantora, ela foi cantar, né? Só que assim, ela cantou, todo mundo percebeu que ela não enxerga, né? E ela cantou a música perfeitamente dentro de todos os tempos, porque afinal ela é cantora, né? Ela já é cantora. Mas as pessoas ficavam assim.
mas como que ela canta se ela não enxerga? Aí eu falo, gente, ela não enxerga, mas a garganta dela é ótima, né? As pessoas pensam que porque a pessoa tem uma deficiência, ela não consegue desenvolver os outros sentidos, né? E é justamente ao contrário, né? A Luma é uma excelente cantora, né? Inclusive lá nesse evento da Câmara o ano passado, eu queria fazer aquela tradução de Libras da música Pai Nosso, e eu convidei ela para cantar a música para que eu fizesse a tradução, né? Então, assim, a voz dela é maravilhosa, né? É a menina dos olhos do Sarau Paulistano. Deixa eu aproveitar aqui, que eu sei que o tempo é curto, a gente tem muita coisa para falar, né? Vendo que o tempo está passando, daqui a pouco vai acabar. A gente... A gente ainda tem um tempinho aqui ainda. Porque Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos lá no seu bairro. Porque sim, eu eu vou sei que falar. você faz muita coisa lá também. A Sonise aqui é minha irmã, que é fono aqui, está falando um pouquinho também da importância, né? De obra, de geral, a importância, né, dos cuidados com a voz. Deixa eu falar uma coisa, eu queria aproveitar o momento, porque essa semana foi uma semana importante, porque a gente sabe que a gente, em virtude dessa pandemia, né, do coronavírus, a gente está tendo algumas atividades que estão sendo retomadas, né? Então, Sim, a gente gradativamente, respeitando todos os protocolos, né? A gente tem o Ministério da Saúde que nos orienta para que a gente tenha todos os cuidados, isso é muito importante. Porém, eu estive hoje, semana na Casa Civil, conversando com o chefe de gabinete, com o Ivan, para falar sobre o artesanato, né? Uma coisa certo. que trabalhou, vocês também sempre apoiaram o artesanato, né? Inclusive lá no hotel que vocês fizeram as mostras do artesanato, apoiando o artesanato. Sim, Estou na Câmara hoje como presidente do Fórum do Artesanato. Eu represento o artesanato em São Paulo, na cidade de São Paulo também, através com o apoio da associação, do sindicato dos artesãos. E nós vamos protocolar um pedido para que a gente também tenha a liberação do artesanato, porque a maioria dos artesanatos são feitos em vias públicas, em certo, né? sim, sim. Então, eu acho que não existe muita aglomeração, a gente pontuou todas essas questões e nós estamos aguardando, a partir dessa semana, a análise da Secretaria para que a gente possa ter a liberação, porque eu sei que todos estão precisando, todos os segmentos estão Sim. precisando de restaurante. Uhum. E defendo muito também uma área que eu quero trabalhar bastante com empreendedorismo, que é muito importante nesse momento, depois pós-pandemia, né? Porque o mercado, a economia precisa aquecer, precisamos ter geração de emprego, é muito importante nesse momento. Então, eu me preocupo muito com esses profissionais liberais também, esses profissionais que vão precisar de um suporte, vão precisar de incentivos, e a gente Com também certeza. nós já estamos trabalhando em cima de uma reforma tributária dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Tudo isso são questões que nós temos que abordar, temos que estar preparados após essa crise que nós tivemos, né? Econômica também, não só na saúde, mas também econômica. Nós temos que estar preparados. Eu já fiz muitos estudos, estou levantando muita coisa, e a gente já tem um projeto já direcionado nesse sentido. Quando você fala de projeto, a gente já tem alguma coisa em vista nessa área e nesse segmento. A gente tem muitos projetos no bairro, a gente incentiva, sempre, como eu falei, os artistas do bairro, a nossa região. A gente tem fomentado, eu vou falar mais, vamos falar um pouquinho mais de cultura, porque é o tema da nossa conversa aqui hoje, né? Certo. Tem que falar de cultura, né? Principalmente. É a minha área também, é o que eu amo e é o que praticamente rege o Sarau Paulistano. Sim. A gente tem muitos projetos, muitas realizações da nossa região.
O vereador Claudinho, ao momento que eu estou ao lado dele, ele se preocupou muito. Nós temos, por exemplo, a Casa de Cultura ali da freguesia do Ó. Ele era um local que precisava de um auditório para que a gente pudesse fazer as apresentações, que tivesse um palco para fazer apresentações. Então, o vereador ele destinou uma verba parlamentar para que ampliasse a Casa de Cultura, que já existia, para que a gente pudesse fazer ali um trabalho. Na Brasilândia, já só existia o terreno. O Claudinho mandou a verba parlamentar, construiu do zero, né, um equipamento, um local adequado, com elevador, com acessibilidade. Nossa, que legal! A gente se preocupou, respeitando a lei federal de acessibilidade, né? A gente dá oportunidade às pessoas que têm deficiência. E aí ele construiu na Brasilândia a Casa de Cultura. Lá na Cachoeirinha, na nossa região ainda, falando da região lá, o vereador, na época do Serra, né? Ele era prefeito naquela ocasião, e ele precisava de um espaço, né? E o vereador o Claudinho procurou, falou, preciso achar um espaço adequado aqui para que a gente possa construir. Hoje um mega equipamento, lá tem biblioteca, tem sala de estúdios, tem salas de dança, tem auditório, é maravilhoso o espaço também, isso é muito importante. Aí temos a Fábrica de Cultura também, que é onde a gente falou aqui sobre o Rubens de Moraes, onde o Claudinho também, junto com o governo do estado, né, ajudou também a implantação lá na Cachoeirinha dessa Fábrica de Cultura. Então, a gente, assim, de cultura, a gente tem feito bastante, a gente tem se preocupado. Obviamente que a gente tem que atender todos os setores. Nós aqui não falamos, não divulgamos, aliás, os trabalhos de câncer que nós sempre apoiamos, nós destinamos recursos, o vereador não gosta de ficar divulgando muito isso, né? Mas a gente tem que falar, a gente pode perder a oportunidade também de falar, porque a gente ajuda 4 institutos de câncer em São Paulo com as emendas. Então, o vereador atendeu tantos equipamentos de cultura para dar condições para as pessoas, para o cidadão lá da região poder utilizar aquele equipamento para fomentar realmente a cultura. Então, a gente tem vários segmentos, mas na cultura lá na região a gente tem feito bastante, viu? Além de eventos que a gente apoia, aniversários. É necessário falar para que as pessoas possam saber o que acontece, né? Porque a gente sabe que muita gente sempre fala, aqueles políticos ficam lá, não fazem nada. Então, eu acho que é importante a divulgação. É importante ver que a coisa está sendo feita, né? E acho que deveria ser assim com todos os vereadores, com toda a cidade, né? Todas as regiões. Beth, perdão. Eu lembrei da Vilma aqui, a Vilma mandou uma mensagem. Não tem importância não. A gente tá sempre juntinho, não tem problema não. O que a gente muitas vezes, algumas coisas que nós fazemos pela região, às vezes dão conotações para outros que não estão fazendo. Sim. Sim. Nem sabem que foi o vereador Claudinho, por exemplo, que construiu, que ajudou a construir. É diferente de você construir um hospital, por exemplo, que aí é uma verba, vamos falar de 100 milhões de reais, onde o vereador não tem dinheiro. Mas dentro daquela verba parlamentar, porque o vereador ele tem 4 milhões, todos os vereadores, os 55 vereadores, têm 4 milhões para que eles possam indicar obras públicas na sua região. Né? Ele não pega o dinheiro, às vezes as pessoas confundem, o vereador ele pega os 4 milhões, coloca no bolso e ele destina. Não, não é isso. A gente faz a indicação. Queremos que esse dinheiro vai para tal obra. E é assim que ele conseguiu fazer esses equipamentos de cultura na região, que é muito importante, muito bem aproveitado, né? Inclusive, a gente já chegou a pagar equipamento, ar-condicionado, iluminação, uma série de coisas que é importante. O nosso tempo agora já está se esgotando, mas eu acho o seguinte, que quem também duvida tem que entender que
todo cidadão ele tem todo o direito de chegar lá na Câmara ou no seu vereador do seu bairro e exigir que ele mostre aquilo que está sendo feito, né? Então, em vez de ficar só falando, vai lá e cobra o seu vereador, cobra a pessoa que cuida do seu bairro, né? Porque a gente sabe que tem bairros aí que estão bem abandonados, né? E com certeza deve ter algum vereador que deve de reger esse lado, né? Que deveria estar trabalhando por esses lados, né? Então, todo cidadão tem esse direito também de saber aquilo que é feito com o dinheiro público da sua cidade, né? Não só daqui de São Paulo, mas como de outras cidades também, né? Bom, nós temos 2 minutinhos. 2 só? 2. Não, Beth, você falou uma coisa extremamente importante, eu vou tentar resumir isso em 2 minutos, ou menos, né? É muito importante falar da figura da pessoa que representa, que é teu representante do bairro. Muitas vezes as pessoas vão buscar os seus representantes fora da sua região. E depois Sim. o eleitor ele quer cobrar. Hoje, o eleitor ele está querendo ser exigente, mas ele não sabe exigir. Eu acho que o que as pessoas têm que exigir do parlamentar, primeiro, eu acho que isso todos estão pedindo uma renovação na política. Estão pedindo ficha limpa, estão pedindo experiência, estão pedindo formação. Tudo isso é importante. Na hora de votar, não adianta ficar reclamando depois. Ah, mas ninguém faz, política é tudo a mesma coisa. Então, agora, a partir de agora, as pessoas têm que se preocupar em quem votar e quem é da tua região e que está fazendo. Se está preparado para o cargo também. Porque não adianta falar, o cara foi um ótimo jogador de futebol. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu estou há 30 anos, até hoje. Eu vejo alguns parlamentares, eles não sabem nem o que eles votam. Infelizmente. Qualificar o nosso parlamentar e renovar a Câmara. Acima de nós tem que renovar. Tem que acabar. Se não fez nada até agora, não vai ser daqui para frente que vai fazer. Esse é meu pensamento. Vou trabalhar e vou continuar sempre ajudando as pessoas na cidade de São Paulo. E pode sempre contar comigo, viu, Beth? E a minha coordenadora, quer dizer, a minha não, né? Coordenadora do Sarau Paulistano, da área do artesanato, apesar dela ter o mesmo sobrenome que eu, mas ela não é minha não, ela é do Sarau Paulistano. A Cida Lima, ela tá lembrando aqui que o nosso sonho do Sarau Paulistano é ter o nosso espaço, que até agora a gente não conseguiu ainda também, né? Para que a gente possa realmente colocar em prática tudo aquilo que é a idealização da Vilma Proença, né? De ter um espaço onde a gente possa colocar cursos para as pessoas que têm algum tipo de talento em várias áreas, né? E dar para essas pessoas a possibilidade delas sobreviverem da sua arte. Que, aliás, essa é a nossa filosofia e o nosso objetivo. Tirar pessoas do anonimato que tenham algum talento e ajudá-las, dentro do empreendedorismo, a viverem e sobreviverem da sua arte com geração de rendas. E enquanto a gente não tiver um espaço realmente da Associação Sarau Paulistano, vai ficar um pouquinho difícil, né? Mas a gente tem fé que a gente ainda vai chegar lá, que a gente ainda vai conseguir esse espaço, né? Nós temos aqui outras pessoas aqui, deixa eu ver, Regina, Dani, Lígia, Isabel, o Rubens está aqui desde o comecinho, a Sonise, é Sonise que fala o nome dela, né? Sonise. Conselho da Mulher está aqui também, né? São os internautas que estão acompanhando a nossa live, né? E... Claro, pode falar. Esqueci de lembrar que nós estamos aqui abraçando um projeto também, que a gente vai fomentar também a parte do circo, né? Eu não podia esquecer a história do meu pai. Meu pai foi militar, né? Foi piloto da Força Aérea Brasileira. E assim que ele se aposentou, ele trabalhou muito pelo circo, né? E eu lembrei porque eu era criança, né? Eu já frequentava os espaços circenses, né? E eu acabei reencontrando uma pessoa que é voltada ao circo, já foi até no Faustão, etc. tal, aqui na Cachoeirinha.
E nós estamos abraçando uma live que nós vamos apoiar, e eu quero o Sarau Paulistano apoiando, que vai ter apresentações circenses, né? Vai ter malabarismo, vai ter trapézio, vai ter palhaços, enfim. Vai ser uma live só para circo e vai ser totalmente gratuita. Então, eu queria Ai, que maravilha! falar isso, que é a história do meu pai não está nos olhando aqui hoje, né? Não está conosco, mas queria deixar essa mensagem também. Muito bem, muito bom. Bom, a gente está chegando ao nosso final, mas eu quero relembrar aqui, né, mais um pouquinho da nossa música que eu coloquei no começo, porque é muito importante essa música. O hino do Sarau Paulistano é letra e música de Beth Lima, mas é um hino que eu fiz pensando em todas as pessoas que estão alijadas da sociedade, né? Que são os nossos artistas de rua, são as pessoas da terceira idade, são as pessoas com deficiência, são as pessoas que têm um talento, mas não conseguem desenvolver a sua arte. E é por isso que eu digo no hino do Sarau Paulistano que nós temos que fazer isso aqui. Gente, tem muita esperança. Sarau Paulistano, sarau da inclusão, ensino da perseverança. Vamos dar as mãos, mostrar a nossa arte, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Então, doutor Leandro, eu quero dizer em nome do Sarau Paulistano, da Vilma Proença, de todos os nossos artistas, de todas as nossas artesãs, que a gente agradece de coração tudo que você faz pelo Sarau Paulistano, tudo que fez, tudo que faz e tudo que ainda vai fazer, porque é um dos nossos braços fortes que a gente tem. Aqui, ó, nós temos aqui uma pessoa falando, Leandro Gimenez é novo, competente, tem o nosso apoio. Então aqui, ó, o que não falta é apoio para o doutor Leandro, viu? Todo mundo apoiando o doutor Leandro. E agradeço a sua participação. E se alguém quiser falar com você, pode? Pode sim. E como que faz? Pode mandar para a gente aqui através do nosso e-mail, leandrogimenez@ig.com.br. Nas redes sociais é Leandro Gimenez com Z, SP, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá bom? Queria te agradecer, a gente que já vai encerrar agora. Para mim, parece que foi tão curtinho o tempo. Passa voando. A gente queria mandar um monte de recado. Hoje foi especificamente a gente tratar de cultura, né? Uma coisa que eu me sinto muito à vontade para falar, quanto a gente já fez pela cultura. Eu estou vendo lá atrás também o Marco da Paz, que você recebeu, né? Está atrás de você. Sim, esse aqui é aquele que eu recebi o ano passado, lá na Câmara, né? Aqui tem a Belinha, que é a minha boneca fidelizada, que ela está vestida de contadora de história, né? Aqui é o troféu que eu ganhei do Prêmio MCs, e aqui vai. Ali em cima tem o meu quadro que eu pintei essa semana, depois de 15 anos sem pintar a tela, eu pintei esse quadro aqui. Fica assim, mais ou menos, mas já é um bom começo, né? Para quem está há 15 anos sem pegar no pincel para pintar uma tela, saiu alguma coisa, não é? E assim, a gente agradece de coração. Vamos ter outras lives com o doutor Leandro mais para frente aí, para vir aqui falar de outros assuntos também interessantes para toda a sociedade. Tá certo? Muito obrigado. Agradecer ao Sarau Paulistano, a Vilma Proença, a Cida, todos que fazem parte do Sarau Paulistano. Para quem não conhece, a gente tem um trabalho. O trabalho é enorme, não dá tempo Nós temos que ir embora, senão o Instagram vai derrubar nossa live aqui, que eles estão avisando. 12 segundos aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.